Tem uma mentira muito bem disfarçada rodando por aí. A ideia de que a vida é sobre ser feliz o tempo todo, que se algo dói, está errado, que se incomoda precisa ser evitado, que o objetivo é viver leve, sem peso e sem sofrimento, só acumulando momentos bons. E sem perceber, muita gente está vivendo exatamente isso, correndo atrás de prazer, fugindo da dor, tentando montar uma vida onde nada machuque. Mas aqui vai uma pergunta que quase ninguém faz. Por que mesmo tendo tantos prazeres, tanta gente continua vazia? Por que a paz parece tão frágil? E por que basta um problema aparecer para tudo desmoronar? O epicurismo tentou responder isso há séculos, oferecendo um caminho de equilíbrio e prazer e ausência de dor. E de certa forma, ele tocou em algo real. O ser humano só quer paz. Só que o cristianismo chega com uma resposta muito mais profunda, não só sobre como evitar a dor, mas sobre como encontrar sentido mesmo quando ela existe. E é aqui que muita gente muda, porque talvez o problema nunca tenha sido a dor, talvez o problema seja viver sem propósito. Bom, para começar, bora entender o que é o epicurismo de verdade, sem aquela visão superficial que a maioria das pessoas tem hoje. Quando a gente ouve essa palavra, quase automaticamente associa a uma vida de exageros, prazer desenfreado, tipo, vou viver o que eu puder porque a vida é curta. Só que isso é uma distorção enorme do que Epicuro realmente ensinava. O epicurismo nasce num contexto de crise na Grécia Antiga, onde as pessoas estavam cansadas de incertezas, guerras e instabilidade. Era uma geração que buscava paz, sentido e estabilidade emocional, e é exatamente isso que Epicuro tenta oferecer. Ele não está criando uma filosofia de bagunça, mas uma tentativa séria de responder a pergunta: como vou viver num mundo caótico? Epicuro não defendia uma vida descontrolada, cheia de excessos e prazeres imediatos. Na verdade, ele é totalmente contra isso. Para ele, o prazer verdadeiro não estava no exagero, mas na ausência de dor, tanto física quanto emocional. Ele acreditava que a ansiedade, o medo e o sofrimento mental eram os maiores inimigos da felicidade humana. Então, ao invés de correr atrás de tudo o que dá prazer, ele ensinava a filtrar, a pensar e a escolher com sabedoria. O prazer para ele era algo mais silencioso, mais profundo, quase como uma paz constante dentro de você. Não era sobre intensidade, era sobre estabilidade. Ele chegou a criar uma comunidade conhecida como o Jardim, onde seus seguidores viviam juntos de forma simples, longe das pressões da sociedade. Ali eles valorizavam coisas que hoje ainda fazem muito sentido: amizade verdadeira, conversas profundas, uma vida sem exageros e uma vida sem correria. Não tinha essa obsessão por sucesso, riqueza ou status. Era uma vida mais leve e mais intencional. E isso é curioso, porque em certo nível até lembra os princípios que a gente vê no cristianismo, como comunhão e simplicidade, mas sem a presença de Deus no centro. Uma das ideias mais interessantes do epicurismo é a forma como ele classifica os prazeres. Epicuro não dizia busque prazer a qualquer custo, mas sim avalie o custo do prazer. Ele fazia distinção entre prazeres que trazem paz duradoura e prazeres que parecem bons no momento, mas geram dor depois. Por exemplo, um excesso hoje pode gerar sofrimento amanhã. Então ele defendia uma vida equilibrada, onde a pessoa aprende a dizer não, até para coisas que parecem boas. Isso mostra que ele tinha uma visão bem mais madura do que muita gente imagina. Agora, quando a gente entra na visão dele sobre Deus, as coisas começam a se distanciar mais do cristianismo. Epicuro acreditava que os deuses existiam, mas viviam completamente separados da realidade humana, sem se envolver com nossas vidas. Para ele, os deuses não julgavam, não puniam e não se importavam. Isso tirava das pessoas o medo da punição divina, que era algo muito forte na época, mas ao mesmo tempo também tirava qualquer senso de relacionamento, propósito ou direção espiritual. Outro ponto central era a forma como ele lidava com a morte. Epicuro dizia que não fazia sentido ter medo da morte, porque ela nunca é experimentada de fato. Quando estamos vivos, ela ainda não chegou, e quando ela chega, nós já não estamos mais aqui para senti-la. Então, segundo ele, viver com medo da morte era um desperdício de energia emocional. Isso trouxe alívio para muitas pessoas, porque libertava da ansiedade constante sobre o fim da vida. Essa filosofia começou a ganhar força justamente porque ela oferecia algo que todo ser humano busca até hoje: paz interior. Mesmo com o passar dos séculos, essa necessidade continua a mesma. As pessoas querem viver sem ansiedade, sem medo, sem aquela sensação constante de peso
na mente. Epicuro tocou num ponto muito humano, o desejo de viver bem, e é exatamente aqui que a conexão com o cristianismo começa a ficar interessante, porque sim, o cristianismo fala sobre paz. Jesus mesmo disse: "Deixo-vos em paz, e a minha paz vos dou." João capítulo 14, versículo 27. Mas a pergunta é: será que essa paz é construída da mesma forma que Epicuro ensinava? Epicuro tentou resolver o problema do sofrimento eliminando as suas causas externas e internas, evitar a dor, evitar o medo e evitar a ansiedade. Ele acreditava que, se você organizasse bem sua vida, conseguiria alcançar um estado de tranquilidade constante. Só que ele fez tudo isso sem considerar a necessidade de um relacionamento com Deus. E aí tá uma diferença crucial. O cristianismo não ignora o sofrimento, não tenta simplesmente apagá-lo da equação. Ele encara o sofrimento de frente e oferece algo muito mais profundo do que apenas evitá-lo. Ele oferece sentido dentro dele. Agora, entendendo mais a fundo nessa conexão, a gente percebe que a Bíblia também fala sobre prazer, mas não do jeito superficial do que muita gente imagina. O prazer no cristianismo não é o objetivo final da vida, mas uma consequência de algo maior, um relacionamento verdadeiro com Deus. Enquanto o epicurismo coloca o prazer como o centro, o cristianismo desloca o centro para Deus, e isso muda completamente a estrutura da vida, porque quando Deus é o centro, o prazer deixa de ser algo que você corre atrás e passa a ser algo que você encontra no caminho. Salmos capítulo 16, versículo 11 traz uma das declarações mais profundas sobre isso. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Percebe a diferença? Não é um prazer momentâneo, não é algo que depende de circunstâncias, não é uma sensação que vai e volta, é plenitude, é algo completo, contínuo e eterno. Isso vai muito além da proposta de Epicuro, que buscava uma paz estável, mas ainda limitada à experiência humana. Epicuro queria eliminar a dor para alcançar a paz. Jesus não prometeu a ausência de dor, e isso é importante demais para entender. O cristianismo não vende uma vida fácil. Jesus nunca disse que seria tranquilo, mas ele prometeu algo muito maior: presença no meio da dor. Isso muda completamente a forma como a gente encara a vida. João capítulo 16, versículo 33 diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Olha a profundidade disso. Jesus não nega a realidade do sofrimento, mas também não deixa o sofrimento ter a palavra final. A paz que ele oferece não depende de um ambiente perfeito, mas de uma vitória que já aconteceu. Enquanto o epicurismo busca evitar o sofrimento a todo custo, o cristianismo ensina que o sofrimento pode ter propósito. Isso é algo difícil de aceitar, mas extremamente poderoso quando compreendido, porque de repente a dor deixa de ser algo apenas negativo e passa a ser um instrumento de crescimento, transformação e amadurecimento espiritual, e isso leva a fé para um nível muito mais profundo do que simplesmente viver sem dor. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4 aprofunda isso de uma forma muito forte. Nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Percebe como isso quebra totalmente a lógica do epicurismo? Enquanto Epicuro ensinava a evitar qualquer tipo de dor para preservar a paz, o cristianismo mostra que a dor, quando vivida com Deus, produz algo que não pode ser gerado de outra forma. É como se Deus pegasse aquilo que parece negativo e transformasse em crescimento real. Não é sobre gostar da dor, mas entender que ela não é inútil. Agora pensa comigo de forma bem honesta. Se a gente pudesse escolher, ninguém escolheria sofrer. E isso é exatamente o que o epicurismo tenta resolver: criar uma vida onde o sofrimento seja minimizado ao máximo. Só que o cristianismo não parte da ilusão de que isso é possível. Ele parte da realidade. A vida vai ter dor, vai ter perda e vai ter momentos difíceis. Mas a diferença é que em Cristo nada disso é vazio. Epicuro dizia que o maior problema da humanidade era o medo, principalmente o medo da morte, e de certa forma, ele estava certo. Muita gente vive travada por causa disso, mesmo sem perceber. Decisões, ansiedades, inseguranças, tudo isso no fundo, muitas vezes ligado ao medo de perder, de acabar e de não ter controle. Só que o cristianismo resolve isso de um jeito muito mais profundo do que simplesmente parar de pensar nisso. Ele não ignora a morte, ele vence a morte. Isso muda completamente o jogo. Tem um versículo no livro de 1 Coríntios que diz o seguinte:
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Aqui não é só uma tentativa de acalmar o medo, é uma afirmação de vitória. A morte, que era vista como o maior problema, perde o seu poder, e isso gera uma liberdade que o epicurismo nunca conseguiu alcançar totalmente. Outro ponto essencial é o objetivo da vida. No epicurismo, o prazer, entendido como a ausência de dor, é o fim, é o destino final. Já no cristianismo, o objetivo não é o prazer, mas Deus. E isso muda tudo, porque o prazer deixa de ser o centro e passa a ser consequência. Em Mateus, tem um versículo que diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Aqui existe uma ordem. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o restante se organiza. Mas quando você coloca o prazer em primeiro lugar, tudo começa a se desorganizar, inclusive você mesmo. Epicuro valorizava muitas amizades, e isso é algo realmente bonito dentro da filosofia dele. Ele entendia que a vida não fazia sentido isoladamente, que as relações eram fundamentais para a felicidade, e nisso existe uma conexão interessante com o cristianismo. Só que o cristianismo leva isso para um nível muito mais profundo. Não é só amizade, é comunhão, é viver como um corpo, como uma família espiritual, onde cada pessoa tem um propósito e um lugar. Atos capítulo 2, versículo 42 descreve isso de forma muito clara. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso vai além da companhia, é uma conexão espiritual, um caminhar junto com Deus no centro. Agora, trazendo tudo isso para o nosso tempo, fica muito evidente que o epicurismo nunca desapareceu de verdade, ele só mudou de forma. Hoje muita gente vive um tipo de hedonismo moderno sem nem perceber. Aquela ideia de faz o que te faz feliz, você merece, evite tudo que te incomoda, está em todo lugar, redes sociais, músicas, filmes e conversas também. O problema é que essa mentalidade cria uma expectativa irreal da vida. Parece que o objetivo é viver constantemente bem e leve, sem dor e sem frustração. Só que a realidade não funciona assim. E quando a dor aparece, porque ela sempre aparece, a pessoa se sente perdida, como se algo estivesse errado com a vida. E isso gera uma geração emocionalmente frágil. Pessoas que não foram preparadas para lidar com pressão, rejeição e frustração, porque foram ensinadas a fugir disso e a não enfrentar. O cristianismo, por outro lado, prepara você para a vida real. Ele não promete ausência de dor, mas oferece força, direção e sentido no meio dela. Ele não te ilude, ele te fortalece. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Isso vai totalmente contra a lógica moderna. Não é sobre fazer tudo o que você quer, mas sobre aprender a dizer não para si mesmo. E paradoxalmente, é exatamente nesse lugar que a verdadeira liberdade começa a seguir. Hoje muita gente busca prazer em coisas passageiras sem nem perceber o quanto isso está alinhado com a lógica do epicurismo, mas numa versão distorcida. Status, curtidas, reconhecimento, relacionamentos superficiais, distrações constantes, tudo isso dá uma sensação momentânea de satisfação, mas não sustenta a alma. E o problema não é só buscar prazer humano, é buscar prazer em coisas que não foram feitas para sustentar o coração humano. Por isso, depois de um tempo, mesmo tendo tudo, a pessoa se sente vazia, cansada e até mesmo perdida sem saber explicar o porquê. O próprio Epicuro já alertava que existem prazeres que parecem bons no momento, mas cobram um preço depois. E isso continua extremamente atual. Quantas decisões hoje são tomadas pensando só no agora, ignorando completamente o impacto no futuro? Só que o cristianismo vai além desse alerta. Ele não apenas diz, cuidado com certos prazeres, mas aponta para algo muito maior. Existe uma alegria que não depende das circunstâncias, que não acaba quando o momento passa e que não gera vazio depois. E essa é a grande virada. Enquanto o mundo tenta preencher o interior com coisas externas, o cristianismo transforma o interior para que a pessoa não dependa mais dessas coisas. Não é sobre proibir prazer, mas sobre redirecionar. É entender que o coração humano foi criado para algo eterno e nada temporário vai satisfazer completamente. Por isso, quando alguém tenta viver só de prazeres momentâneos, sempre vai sentir que falta algo, porque realmente falta. Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala sobre o fruto do Espírito,
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Olha isso com calma. A alegria está ali, mas não como algo que você conquista fora. É algo que nasce dentro de você quando sua vida está conectada com Deus. É um tipo de alegria que não depende de estar tudo bem ao redor, porque ela não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus na sua vida. No final, a grande diferença entre o epicurismo e o cristianismo é essa. O epicurismo tenta construir uma vida onde a dor seja evitada ao máximo, buscando uma paz baseada no controle das situações. Já o cristianismo constrói uma vida onde o sentido é maior que as circunstâncias, e isso muda tudo, porque quando você tem sentido, você aguenta processos, você cresce no meio da dor e você aprende que o verdadeiro prazer não está em fugir da vida, mas em viver com Deus no centro dela. No fim das contas, a vida sempre vai te levar a escolher entre duas formas de viver. Ou você tenta controlar tudo para evitar a dor, ou você tenta encontrar o sentido que é maior do que ela. O epicurismo oferece uma vida mais leve, mais equilibrada, tentando proteger você do sofrimento. Mas o cristianismo oferece algo muito mais profundo, uma vida transformada, onde até o sofrimento tem propósitos, onde a dor não é o fim da história e onde a alegria não depende do que está acontecendo ao seu redor. Porque prazer sem Deus pode até distrair, mas nunca vai preencher. No final, não é sobre viver sem dor. É sobre não viver um vazio. E quando você entende isso, tudo muda. Porque você para de correr atrás mesmo de momentos e começa a viver com propósito. Então é isso, meus irmãos. Essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, se inscreva-se, porque isso compartilha muito. Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.